A sala de número 213 encontra-se no Empresarial Newton Almeida, no centro de João Pessoa. O empresarial está na região central de João Pessoa, próximo ao Tribunal Regional do Trabalho TRT, Praça da Independência e ao Parque da Lagoa. O condomínio possui recepção, elevador, cafeteria, zeladoria, sistema de monitoramento com circuito interno, de transmissão vertical e energia solar para as áreas comuns. A oportunidade que você precisa para ter seu negócio e local próprio. A sala foi reformada e possui uma área privativa de 46 metros quadrados com lavabo. Conta com uma vaga de garagem privativa e com elevador. Se você procura uma sala diferenciada para instalar o seu negócio no centro de João Pessoa, agende uma visita e venha conhecer o imóvel.